pessoal, tudo bem? Hoje quero conversar com vocês sobre um livro que bem polêmico, bem controverso, um livro que num primeiro momento não me agradou nem um pouco. Inclusive quando eu li ele em 2020, eu fiz um post no Facebook que dizia que tinha detestado a leitura, que não recomendava para ninguém, que o personagem era muito chato. E hoje eu vejo que eu fiz uma leitura muito superficial, porque os bons livros são aqueles que a gente consegue identificar muitas nuances, né, no personagem, não é uma coisa óbvia demais. E eu acho que o personagem do Apanhador no Campo de Centeio, o adolescente Holden, ele ele representa muito aquela geração e por incrível que pareça, gente, se a gente for adaptar, né, os anseios e a angústia do Holden com o momento presente, né? Porque vejam bem, um livro publicado na década de 50, em 1951, né? É um período de pós-Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos se tornam potência e mundial e passam por um período de muita prosperidade econômica, muita produção, né? A indústria estava lançando um monte de produto, todo mundo queria viver aquele estilo de vida americano, né, com televisão, carros, né, tudo uma sociedade bem capitalista, né? E a gente vê em 1951 uma pessoa, um adolescente com 16, 17 anos, porque, né, vale lembrar que o livro é um testemunho do Holden. Então, quando ele fala sobre a vida dele, o que aconteceu, logo no primeiro parágrafo ele fala que ele está num lugar descansando, né? Ele lança através de gírias meio que códigos, né? Ele não fala com todas as letras, estou fazendo isso, estou nesse lugar, né? Aconteceu isso exatamente comigo. Ele lança códigos e isso que eu acho bacana no Salinger, né? Ele não é tão óbvio. Aparentemente, por conta da linguagem coloquial, a gente é levado a crer que é um livro simples, né? A minha primeira leitura eu achei que era isso, mas não, existe muito mais por detrás de cada frase que sai da boca desse adolescente que tem 17 anos, é isso que eu queria dizer. Ele tem 17 anos, só que como ele está retomando memórias do que aconteceu até esse momento que ele está nesse lugar, ele tinha 16, né? Então vocês veem um adolescente de 16 anos em 1951 reclamava que as pessoas se preocupavam mais com carros do que com vida humanas, que as pessoas não conversavam mais, não queriam sentar para ouvir um ao outro. Um dos grandes dramas do Holden é justamente isso. Ele e eu acho bem, o que eu acho bem interessante é que na minha primeira leitura eu não identifiquei, eu achei ele um adolescente chato, né? Meio encrenqueiro, crítico demais. Mas eu entendi na minha segunda leitura que aquilo era tipo um mecanismo de defesa dele, né? Ser uma pessoa muito crítica, né? Até para afastar pessoas que pudessem vir a machucar ou provocar ele demais. Ele, na verdade, é uma pessoa bem sensível mesmo e dá para sentir o desespero dele em querer encontrar alguém que converse com ele, que esteja disposto a ouvir ele, né? Se eu falar isso agora eu vou dar spoiler. Mas então não vou falar, né? Senão pode estragar o vídeo, não quero estragar a leitura de ninguém. Mas, gente, o final, né, e a análise que eu gostaria de fazer, mas não quero fazer por causa de spoiler. De repente, num próximo vídeo, eu posso vir a falar sobre a conclusão do livro e como isso gera uma grande discussão bem interessante, principalmente sobre a nossa contemporaneidade, né, que meio que substituiu a comunicação pela digitalização, né? A gente mais digita do que fala e mais do que ouve, né? Mas enfim, é muito interessante perceber que os conflitos do Holden em 1951 são basicamente os nossos hoje em dia, só que piorados, né? Por conta do ritmo frenético da produção assim industrial, das pessoas precisando consumir, né? E por consumir, deixarem de lado aspectos importantes e bem simples da vida, sabe? De curtir o momento tranquilo, do lado de outra pessoa, né? E, claro, o Holden incomoda algumas coisas, algumas contradições, mas a gente tem que levar em conta que ele só tem 17 anos. Eu acho que o Salinger foi muito esperto em retratar, porque, primeiro, gente, já se debatia sobre
a juventude, né? Inclusive o primeiro parágrafo do Apanhador no Campo de Centeio tem a citação sobre o David Copperfield, né? Que ele fala que, se você acha que a minha história vai ser aquele estilo de merda meio David Copperfield, que eu vou contar de onde eu vim, como eu nasci, quem é minha família, não é nada disso, né? Então ele já é bem intimidador, assim, ele intimida o leitor e fala, olha, se está esperando esse tipo de história, não vai acontecer. Sabe, comigo é outra parada, né? É outro tipo é de outra maneira que eu vou. E daí eu já fico sobre aviso. Tu quer embarcar nessa leitura? E obviamente a gente vai querer embarcar porque a gente quer saber o que esse cara que meio que já tem uma linguagem rebelde, o que ele tem a dizer, né? Então, para muitas pessoas, o que foi para mim na primeira leitura, a leitura superficial que eu fiz, é um livro em que não acontece quase nada, né? Se passam durante 2 noites frias em Nova York, né? Que ele é expulso do internato onde ele estuda. Inclusive, é mais uma coisa a se discutir, não discutir. O Holden, apesar de ser expulso, né, pelas notas baixas que ele recebe, a gente descobre que ele não é uma pessoa burra, né, que ele não consegue acompanhar o ritmo de ensino dos professores e nem os colegas. Pelo contrário, tem colegas dele, e olha a hipocrisia, colegas dele que pedem para ele fazer trabalho sabendo que ele vai ser expulso, sabendo que ele está reprovando, e essas pessoas, apesar de esses colegas dele, apesar de irem terem um bom desempenho, colando, não são expulsos. Então a gente vê um aluno que é expulso não porque não acompanha o ritmo de ensino, é porque ele não compactua, não concorda com a maneira que se ensina na escola. Sim, para algumas pessoas pode soar, ele é um rebelde sem causa, menino endinheirado, porque ele é rico, né? Ele tem dinheiro para ficar em Nova York, inclusive ele mora no bairro mais nobre, né, de Nova York. Mas a crítica do Salinger é principalmente essa coisa do capitalismo, das pessoas estarem muito preocupadas em consumir, que era o contexto da época dos Estados Unidos, né? Então, se vocês forem ler hoje em dia, vocês vão identificar assim muitas coisas para vocês verem, passaram-se mais de 70 anos, e as coisas não mudaram, né? Só pioraram, né? Cada vez mais se abandona essa coisa da comunicação, de querer se preocupar com o outro, e a gente percebe que aumentam as sessões de terapia, as pessoas têm a necessidade, apesar de acharem que não precisam, elas têm essa necessidade de falar. E é o que acontece muito com o Holden. Ele está contando a história dele porque ele precisa falar, ele quer exteriorizar, sabe, as coisas. Ele é um adolescente muito crítico para a idade dele, né? Ele só tem 17 anos. Mas ele tem uma consciência bem grande. E o mérito do Salinger, principalmente na minha opinião, é que ele conseguiu dar voz a um público que existia, só que era completamente ignorado, né? Para algumas pessoas, o Salinger praticamente inventou a adolescência. Começou-se a partir do surto que foi o fenômeno de vendas do apoiador no Copa de Centeio. O mercado, no geral, percebeu que existia um público carente desse tipo de retratação, né? E daí o cinema começou a ter heróis não protagonistas, ou heróis jovens, né? Até eu acho a indústria de moda percebeu agora os adolescentes, eles se impõem, eles existem, eles têm a sua própria identidade, o seu gosto, a sua vestimenta, os seus hábitos, né? Então, olhem o impacto da literatura na nossa cultura, né? Isso se estendeu de repente, né? A gente até pode ser levado a pensar. Hoje os adolescentes pelo menos têm o conforto de se sentirem e se reconhecerem. Eu sou um adolescente. Mas e nessa época que não existia essa definição de adolescência? Né? Uma hora tu era uma criança, de repente tu já estava pronto para casar e ter sua própria família, né? Como deveria ser angustiante, como esse livro deve ter sido um acalento, um conforto para essas pessoas. É isso que eu mais penso em relação ao livro, sabe? Ah, como a literatura é capaz de retratar de uma maneira tão genuína a nossa própria realidade, às vezes uma realidade que é invisível, né? Até dizem que o Apanhador era a Bíblia dos jovens, né? E o Salinger foi um escritor bem sensível nesse ponto, né? De saber que existia esse público carente. Hoje em dia o marketing literário fala tanto de vocês precisam encontrar o público-alvo, vocês precisam
como é que é os termos que usam? Vocês precisam identificar. Ai, me esqueci agora o termo. Me deu um branco total. Mas essa coisa dos escritores pensarem qual é a dor da época, né? Eu já trabalhei com copywriting, e eu sei que a gente tem que pegar muito na dor quando escreve, né? E na verdade é um aspecto bem típico assim da minha escrita. Eu gosto muito de pegar em áreas que mexem mesmo, sabe? Eu sou um escritor muito emotivo, né? Eu não sou tão racional assim na hora de produzir, eu sou muito emotivo. Inclusive, às vezes eu até exagero, sou meio chato. Mas, pensando assim, O Apanhador no Campo de Centeio, no primeiro momento foi um livro que eu não gostei. E vejam bem, eu falei pra minha mãe, mãe, eu li um livro muito chato. E ela, eu quero ler. Porque ela nasceu em 1958, né? Então, e por incrível que pareça, ela gostou muito, principalmente porque ela deve ter se identificado, né, com algumas questões, algumas gírias que de repente ainda existiam, porque ela foi adolescente em 1970 e poucos, né? Metade da década de 70 que ela virou adolescente. E daí ela gostou muito. E daí eu reli de novo, né, pesquisei um pouco o contexto da época, e daí eu entendi um pouquinho mais, né? Até me envergonho de falar que fiz uma leitura superficial, porque tem alguns livros que eu acredito que são superestimados. Mas nesse caso não. Eu acho que ele tem grandes méritos, principalmente por ser pioneiro em representar tão bem a adolescência, né? Inclusive reproduzir, emular frases, né, e gírias adolescentes, porque a gente quando é adolescente fala de outro jeito, né? E não é fácil escrever emulando, porque o Salinger, quando publicou o livro, tinha 32 anos, né? Ele demorou 10 anos, eu sei. Mas ele publicou em 32, ele conseguiu fazer esse meio que levantamento de pesquisa, né? De as pessoas. Não, essa frase não. Um adolescente não falaria dessa maneira, deixa eu ver o que eu encaixo. E eu acho isso muito bacana. O livro, assim, se a gente for separar por elementos e temáticas, dá para fazer um vídeo por vez, né? Então eu acho que por agora tá bom, né? O que eu apresentei para vocês. Esse é um dos aspectos, os que eu levantei mais importantes que eu acho que a obra tem. E se vocês não leram O Apanhador no Campo de Centeio, leiam um livro muito bom, realmente. E de repente, mais pra frente eu posso fazer um vídeo falando sobre a conclusão da obra e como tem alguns aspectos psicanalíticos, né, ali, dessa coisa da comunicação e tal, né? A gente tem um adolescente que não tem muitos amigos, mas ao mesmo tempo ele tem muita coisa para falar, ele faz o seu testemunho ao leitor, ele gostaria de falar aquilo, eu acho, na sua própria realidade com os seus amigos e os adultos, mas a década de 50 não dava muito voz, os adolescentes não tinham essa permissão ou lugar assim de fala mesmo, né? Os adultos ainda eram considerados muito mais relevantes, os adolescentes não tinham muitas contribuições, né? Então, é um livro que tem elementos bem interessantes de ser analisados e num próximo vídeo de repente eu posso falar, tá, gente? Tchau.